Boa noite, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos! Hoje nós vamos ter aqui um aulão. Vou ensinar para vocês o mini caseirinho de cenoura com cobertura de chocolate. Mas não é só isso não. A gente também vai falar sobre como trabalhar com pronta entrega de mini caseirinhos. E se você está iniciando agora, você vai entender sobre uma metodologia para que você consiga conciliar outras atividades com a confeitaria, porque eu sei que muitas confeiteiras que estão iniciando ainda estão em fase do quê? De transição. Val, eu quero começar na confeitaria porque a minha prioridade agora é cuidar do meu filho, que eu acabei de ganhar, tá com pequenininho e eu quero fazer uma renda. Então eu vou te explicar como que você vai conseguir trabalhar com esses mini caseirinhos e conciliar com as suas atividades no dia a dia. Ah, Val, eu trabalho já, mas eu tô querendo fazer uma renda extra, eu preciso de alguma coisa que vá conciliar, mas eu não quero passar o dia todo na cozinha. O que eu vou explicar aqui para vocês hoje também serve para você. Val, eu quero me dedicar 100% à confeitaria, eu quero ganhar muito dinheiro, eu quero que a confeitaria seja minha renda principal. Também é para você. Então hoje eu vou explicar para vocês uma metodologia para vocês trabalharem com pronta entrega a partir de bases de massas e coberturas congeladas, tá? E vamos fazer essa receita especial que é o mini caseirinho de cenoura com chocolate. Um bolinho que é super clássico, mas que é o mais queridinho por todos. Eu não conheço uma pessoa que não gosta de um bom bolinho de cenoura. E eu vou ensinar para vocês a minha receita, uma receita bem especial, que tem sabor de cenoura mesmo, que é um bolo fofinho, um bolo macio. E eu escuto muita gente falar que tem dificuldade de fazer bolo de cenoura. Quem aqui tem dificuldade de fazer bolo de cenoura? Fala para mim. Quem aqui tem dificuldade de fazer bolo de cenoura? Tem muita gente que fala, olha, sempre que eu faço bolo de cenoura, meu bolo fica parecendo um pudim. Ou então, um dia eu acerto, no outro dia eu não acerto. E aqui eu vou explicar para vocês sobre o balanceamento dessa receita. O que acontece para o bolo de cenoura, às vezes dá certo e às vezes dá errado. E vocês nunca mais vão errar a partir de hoje, porque vocês vão entender o balanceamento dessa receita e não vai ter erro mais. Vocês vão fazer o melhor bolo de cenoura da vida. E eu quero saber quem tá animada para a aula de hoje, porque a professora aqui tá animada. Eu vou dar um aulão, prometo para vocês, mas eu quero animação, quero interação nesse chat aqui, hein? Quero saber aqui quem já assistiu uma aula minha e quem é a primeira vez. Conta pra mim. Primeira vez, já participei. Conta pra mim se você já assistiu alguma aula minha. Tem alunas aqui? Se tiver alunas também, levanta a mão. Quero saber se tem aluna aqui. Ó, o pessoal animadíssimo, tô super animada. Sou aluna. Primeira vez assistindo uma aula minha. Prometo que eu vou honrar seu tempo, viu? Prometo que tudo que eu vou falar aqui é importante, zero enrolação. Vou falar para vocês, além aqui da receita, além de falar sobre pronta entrega, sobre embalagem também, tá? Que eu sei que vocês têm dúvidas, sobre as forminhas. Primeira vez, aluna, ó, tem umas alunas por aqui. Sou aluna, que maravilha, gente, muito gostoso estar aqui com vocês, eu faço isso daqui de coração aberto, espero de verdade poder contribuir pelo menos 1% com você hoje, durante essa aula, tá? Depois dessa aula eu espero que eu tenha agregado pelo menos 1% aí na sua trajetória dentro da confeitaria. Então bora, vamos começar, já vamos introduzir aqui o tema, né? Hoje eu trouxe aqui para vocês, vou pedir pro El dar um close, alguns sabores de mini caseirinhos, tá? Esses mini caseirinhos aqui, ó, todos esses sabores eu ensino dentro do meu curso de mini caseirinhos gourmet, que nós vamos abrir inscrições hoje e com um valor promocional, o mesmo valor que eu fiz para a última turma, tá? Depois, no final da nossa aula, eu vou trazer mais detalhes, participem da aula de hoje, aproveitem e se no final da aula fizer sentido para você, eu vou abrir as inscrições e quem quiser se aprofundar mais nesse universo dos mini caseirinhos, aprender um cardápio completo para oferecer, para começar na confeitaria, eu tenho certeza que você vai
realmente se capacitar, porque esse curso, além de ensinar bases, né, bases de massas, bases de recheios, montagens, é um curso também que fala sobre precificação, divulgação, que vai dar realmente um direcionamento para quem quer produzir e vender, tá? É um curso que tem um viés comercial. Todos os meus cursos eu sempre dou esse direcionamento. Ele é sempre voltado para quem realmente quer fazer uma renda através da confeitaria. E eu já quero dar um spoiler aqui. Eu vou revelar para vocês o valor promocional no finalzinho da aula, mas eu já posso adiantar que o valor desse curso será menos do que R$100, tá? E é um curso que eu vou te falar, é um curso que eu tenho orgulho de ter feito, porque ele é um curso completaço, com mais de 40 videoaulas, e eu sei muito bem da minha entrega dentro desse curso e recebo um feedback maravilhoso de todas as alunas. Então, só para dizer para vocês aqui que no finalzinho da aula a gente abre inscrições, e aí se fizer sentido para você, você pode se tornar minha aluna hoje, tá bom? Mas independente disso, fica aqui comigo, vamos participar dessa aula e vamos entender aqui como que a gente pode trabalhar com mini caseirinhos à pronta entrega. Então, trouxe aqui para vocês todos esses sabores. Dentro do curso eu ensino para vocês 20 sabores de mini caseirinhos. Aqui eu não trouxe, né, os 20 sabores, mas a gente tem aqui caseirinho de ameixa com doce de leite, caseirinho de abacaxi, sensação de morango, frutas vermelhas, brigadeiro, ninho com Nutella, né? Esse daqui, ó, deixa eu ver, vem mais pra cá, ó, ninho com Nutella. Esse daqui que é Kinder Bueno, maracujá, eu amo esse daqui de maracujá, é muito gostoso. Então trouxe aqui alguns sabores de mini caseirinhos como exemplo para mostrar aqui para vocês, tá? E o que que eu falo, né? Eu falo que quem quer trabalhar com mini caseirinhos precisa trabalhar pronta entrega. E eu sei que pronta entrega é algo que vocês se sentem um pouco inseguras, né? Principalmente quem tá começando, porque quem tá começando, qual que é o medo? Avisa a Tuca para tirar meus bolinhos do forno. Quem tá começando, qual que é o medo? O medo é, eu vou produzir, não vou vender, vou perder ingrediente. E se eu não der conta, Val? E se começar a bombar, né? Como que vai ser? Então eu sei que existe aí um receio de trabalhar com pronta entrega. Mas eu quero dizer para você que você não precisa ter esse receio, porque é muito prático de se trabalhar com pronta entrega de mini caseirinhos, porque a gente consegue trabalhar com bases de massas e coberturas congeladas. Isso vai permitir que você tenha um bom controle da produção e também vai otimizar o seu tempo, te dando aí liberdade, tá? Por quê? Porque você vai conseguir organizar a sua produção em apenas 2 dias da semana. Você vai tirar 2 dias da semana. Um dia para produzir massas e outro dia para produzir coberturas. E aí você vai congelar, vai armazenar no seu freezer. E quando entrar uma encomenda de mini caseirinho, você vai tirar do freezer, vai descongelar diretamente no micro-ondas e finalizar para entregar para o seu cliente. Então, trabalhando dessa forma, você vai trabalhar sem perdas e você vai otimizar o seu tempo. Você não vai mais ser uma escrava, uma refém da cozinha, porque eu sei também que quem quer fazer renda extra, né, não tem tempo também de ficar o dia todo na cozinha. Se a gente está falando de renda extra, o que que a gente está falando? Eu quero complementar o que eu já tenho, né? E esse complemento, ele precisa se adaptar, eu preciso conseguir equilibrar todos os pratinhos que já estão rodando, né? Eu sei que a gente precisa desse equilíbrio. Então, pensando nisso, é que eu decidi desenvolver esse método de congelamento para que isso fosse prático, né? E para que vocês de fato conseguissem aplicar isso na vida de vocês, independente das atividades que vocês exercem no dia a dia, tá? Mas também super dá para aquela pessoa que fala assim, não, eu quero viver exclusivamente da confeitaria, vou focar em mini caseirinhos. Poxa, eu tenho alunas que estão arrasando, vendendo muito mini caseirinho no seu delivery, porque é um produto maravilhoso também para quem quer começar no delivery. E qual que é a vantagem de você trabalhar com delivery, né? O delivery, você não precisa de uma grande estrutura, você não precisa de uma porta aberta. A cozinha da sua casa é suficiente. E vocês vão ver aqui hoje, durante o preparo da receita, que todos os utensílios e todos os equipamentos
vocês já têm aí na cozinha da casa de vocês. Vocês não precisam investir em praticamente nada. Talvez o investimento inicial vai ser o quê? Vai ser nas forminhas, né? Porque a gente precisa das forminhas para poder produzir os bolinhos. Inclusive, eu acabei de tirar, eu não, né? A Tuca, que me ajuda aqui, acabou de tirar os mini caseirinhos que eu vou finalizar com vocês. Eu vou fazer a receita, mas eu precisava de uma remessa pronta, ó. Acabou de sair do forno, gente. A massa que eu vou ensinar para vocês rende 8 unidades, tá? Olha que lindinhos. Acabou de sair do forno. Então, talvez aqui o investimento inicial será nas forminhas, e nas embalagens, claro, né? Que já eu vou apresentar para vocês 2 modelinhos de embalagem. Esse daqui que é biodegradável, que é um dos meus modelinhos preferidos, né? Porque eu acho que a gente tem que ter essa preocupação quando você passa a vender em grande quantidade. Então, a gente tem esse modelo aqui, que é a embalagem biodegradável. Mas tem esse outro modelinho aqui, que é a embalagem transparente e que normalmente vocês encontram com mais facilidade. Porque quem fornece essa embalagem aqui é a Galvanotec e Galvanotec atende nível Brasil. Mas eu só tô dando uma introdução, tá? Eu sei que vocês já devem estar aqui bombardeando o chat. Qual que é a referência? Qual que é o tamanho da forminha? Me fala mais da embalagem. Eu sei que vocês devem estar trazendo todas essas perguntas aqui, mas eu vou responder todas elas à medida que a gente for avançando aqui na nossa aula. Mas nesse primeiro momento eu queria focar o quê? Eu queria focar nessa parte da pronta entrega, tá? De como que vocês vão atender o cliente de vocês. Então eu queria fazer um exemplo aqui na prática para mostrar para vocês o quão prático é e que vocês não precisam ter medo de trabalhar com pronta entrega. E por que eu recomendo que vocês trabalhem com pronta entrega? Porque pensa comigo, quem quer comer um bolinho, né? Não vai se planejar tanto assim para, vou encomendar um bolo para pedir, para comer. A pessoa sentiu vontade, ela vai querer comer naquela hora, né? Então, a pronta entrega é para você não perder vendas. Porque esse é um bolinho do dia a dia, é o bolinho que a pessoa vai pedir no final da tarde, sabe? Aquele momento ali do cafezinho que dá uma vontade do docinho, é isso. E aí se você não trabalha com pronta entrega, trabalha só com encomendas, você acaba perdendo vendas. E aí para a gente conseguir conciliar tudo isso, sem ter perdas e sem se matar, sem ficar o dia inteiro na cozinha, eu quero mostrar para vocês esse método que é a partir de bases de massas e coberturas congeladas, para vocês atenderem a pronta entrega. Tá fazendo sentido para vocês? Tá bacana a aula? Vocês estão me entendendo? Eu tô indo num ritmo muito acelerado? Senão eu vou mais devagarzinho. Mas bora lá. Vou colocar meu computador para cá, que eu quero mostrar para vocês, na prática, como trabalhar com pronta entrega de mini caseirinho, tá? Ó, então vejam só. Eu trouxe aqui os mini caseirinhos de cenoura congelados, que eu coloco, ó, dentro dessa caixa, que é uma caixa compridinha, nem é uma caixa muito grande, que estava no meu freezer, tá? Essa caixa aqui, ela estava no meu freezer, ela é estreita. E olha quantos mini caseirinhos cabem aqui dentro. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Exatamente o que rende uma receita, tá? 8 mini caseirinhos. E eles estão congelados. E aí, o que eu faço, né? Eu preparo a receita, daqui a pouquinho a gente vai fazer essa receita aqui. Então, eu preparo a receita. Depois que tá tudo prontinho, eu embalo, espero o bolinho esfriar, desenformo e embalo um por um com plástico filme. Coloco a data de validade, organizo aqui dentro da caixa e levo para congelar no meu freezer, tá bom? E aí esse congelamento pode ser até 90 dias, tudo vai depender aí da temperatura negativa do seu freezer, mas lá dentro do curso a gente tem uma aula mais detalhada para falar sobre todos os detalhes do congelamento. Hoje aqui a gente vai ser mais pontual em algumas coisas, mas vocês vão entender muito bem como que é todo esse processo, tá?
Além das massinhas, ó, além das massinhas, eu também posso congelar as coberturas, tá? As coberturas também podem ser congeladas. E aqui, como que eu gosto de congelar? Ó, deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui eu tenho algumas coberturas, algumas das coberturas que eu ensino no curso. Então tem cobertura de moranguinho, cobertura de frutas vermelhas, maracujá, chocolate, creme de cream cheese, chocolate branco, pistache, doce de leite. E aí eu armazeno todas essas coberturas dentro de sacos de confeitar. E aí nós temos sacos de confeitar, ó, de diferentes tamanhos, tá? Então eu tenho esse maiorzão aqui, que cabe aproximadamente 1 quilo de cobertura, e tenho esse menorzinho que cabe aproximadamente 250 a 300 gramas de cobertura, tá? Como que eu me organizo aqui? Hoje a minha produção, ela já é uma produção grande, então eu já faço o armazenamento das coberturas nesses sacos maiores, né? Então aqui tem 1 quilo de cobertura e com esse 1 quilo de cobertura eu consigo cobrir aí aproximadamente 8 mini caseirinhos, tá? Porque a quantidade de cobertura que vai em cada bolinho é em torno de 100 a 130 gramas aproximadamente, tá? Então dá para cobrir aproximadamente 8 mini caseirinhos com 1 quilo de cobertura. Ah, Val, mas eu tô começando agora. Se você tá começando agora, você vai porcionar nos saquinhos menores, porque cada um desses saquinhos aqui vai caber aproximadamente de 250 a 300 gramas, que vai dar para você finalizar aí uma média de 2 mini caseirinhos, considerando que o peso médio aí de cobertura em cada bolinho é em torno de 130 gramas, tá? Então, com um saquinho desse daqui, você consegue finalizar 2 mini caseirinhos. E aí você prepara as coberturas, você tira um dia para fazer só a produção de massas, outro dia para fazer só a produção de coberturas. Por que dessa forma? Porque quando a gente pega para fazer uma produção de algo específico, rende mais o tempo. É melhor você fazer isso do que você fazer massa e cobertura no mesmo dia. Você vai se cansar mais, principalmente se você precisa conciliar com outras atividades. Então você pega um dia para preparar a sua massa, assa todas as massinhas, desenforma, espera esfriar e aí você embala um por um no plástico filme, coloca a data de validade e congela. No outro dia, você vai fazer esse mesmo processo, só que com as coberturas. Você vai passar ali parte do seu dia produzindo as coberturas, depois você vai esperar esfriar um pouquinho, porcionar e congelar, tá? Uma coisa que vocês sempre me perguntam é se essas embalagens aqui, elas podem ir no freezer e se elas podem ir direto no micro-ondas. Isso tá escrito na própria embalagem do saco de confeitar. Tem umas que sim, tem outras que não. Mas se pode ir no micro-ondas, tá especificado, tá? É só vocês observarem isso na descrição da embalagem do próprio saco de confeitar, tá? Aí você vai produzir um dia massa, outro dia você produz cobertura e você congela. Com essas massas e essas coberturas congeladas no seu freezer, aí, meus amores, é só se preocupar com a divulgação e com as vendas, né? Porque vocês sabem que para a gente vender, a gente precisa do quê? Precisa divulgar, não é mesmo? E aí, conforme for entrando os pedidos, você vai anotando e fazendo as finalizações conforme demanda, tá? Então, aqui eu tenho a cobertura de chocolate que está congelada, ó, vejam que tá até com uma casquinha aqui de gelinho, né? E nós vamos fazer a finalização de um mini caseirinho aqui agora para vocês verem como que isso é prático, tá? Então eu vou pegar, deixa eu pôr para cá a minha cobertura. Eu vou começar descongelando a minha cobertura de chocolate, tá? Quanto tempo, Val, para fazer um descongelamento completo? Isso vai depender um pouquinho do seu equipamento e da quantidade de cobertura que você tem para descongelar. Uma coisa é você descongelar a embalagem pequena, outra coisa é você descongelar essa quantidade aqui, que é maior, tá? Então, tudo depende da quantidade. Aí, o que que você faz? Começa com 1 minuto e meio, 2 e analisa. Abre ali o micro-ondas, vê se está descongelado. Não descongelou completamente? Aumenta mais um pouquinho
o tempo, tá? Deixa por mais um minutinho ali para descongelar completamente. Então isso vai depender um pouco da potência do seu equipamento e também da quantidade que você vai estar fazendo do descongelamento, tá? Então vou levar aqui no micro-ondas, vou colocar aqui 1 minutinho e meio para descongelar. Se for necessário depois eu aumento, tá? Deu 1 minutinho e 45 ali. Vou levar para descongelar e aí na sequência a gente também vai levar a massinha para descongelar. Val, não perde qualidade, meus amores. Se perdesse qualidade eu não tava ensinando isso aqui para vocês, tá? Então, se eu tô ensinando isso daqui para vocês, vocês podem confiar que dá certo. O que não pode, tá? O que não pode? Não pode você congelar, descongelar e congelar de novo. Isso não pode. Uma vez que está descongelado, aí você precisa realmente finalizar e colocar para vender, tá? Como que funciona, né? O descongelamento, ele é uma pausa, o descongelamento não, o congelamento, ele é uma pausa na validade. Então, esses mini caseirinhos aqui, ó, que acabaram de sair, ó, esses daqui, eles acabaram de sair, certo? Fiz eles hoje, tá? Preparei eles agorinha há pouco, a gente tava ali organizando as coisas, os detalhes, e aí tava entrando no forno esses mini caseirinhos aqui. Eu vou esperar eles esfriarem totalmente, vou embalar no plástico filme e vou levar para congelar. Uma vez que eu levo para congelar, é como se eu tivesse dando uma pausa nessa validade. Então, essa massinha aqui, quando eu armazeno ela dentro da geladeira, é 5 dias de validade. E em temperatura ambiente, é 3 dias de validade, tá? Aí, tirei do freezer, descongelei. Qual que vai ser a validade dela? Se for em temperatura ambiente, ela volta a ter uma validade de 3 dias. Se for na geladeira, ela volta a ter uma validade de 5 dias. Por quê? Porque o congelamento é uma pausa na validade, tá? Então, é basicamente isso, ok? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ó, aqui já foi, já tá quentinha aqui, ó. Já descongelou completamente a minha cobertura. Eu vou passar essa cobertura aqui para um bowl de vidro. Poderia finalizar direto do bico, direto pro bolinho? Poderia, mas vou passar aqui para um bowl de vidro, porque a gente tem uma quantidade considerável. Ó. Pode ser um potinho, Val? Pode ser um potinho também, tá? Se você não quiser trabalhar com o saco de confeitar, pode ser... Pra cá, melhor, né? Pode ser um potinho também. Ó, mostrar aqui pra vocês a textura dessa cobertura. Dá uma olhada. Aqui no meio ela ainda tá um pouquinho geladinha, mas na hora que eu misturar aqui com a outra parte que tá mais quentinha, já vai desfazer. Olha só, olha como que é cremosa essa cobertura. E é a cobertura que eu vou ensinar pra vocês hoje, tá? Hoje nós vamos fazer essa cobertura aqui, tá bom? Então, olha só. Tá? Aí agora vamos pro bolinho, né? Então, cobertura descongelei, ok? Agora vamos aqui pro bolinho, vou pegar aqui uma massinha. Aí o que eu faço? Qual que é o único cuidado que você tem que ter aqui? Essa massinha, ela tá congelada, então na hora que ela for descongelar ali, ela meio que vai soltar ali um vaporzinho. Se você deixar tudo fechado no saquinho, vai abafar e vai formar gotículas, tá? De água. Então, o que você faz na hora que você for fazer o descongelamento? Você dá uma abertura aqui, ó. Você abre um pouquinho, tá? Ó. Vou abrir aqui um pouquinho e vou levar para descongelar, tá? Vou colocar aqui 40 segundinhos, tá bom? Então, 40 segundinhos. Esse tempo pode variar, tá bom? Isso não é certo, ok? Mas coloquei ali 40 segundinhos. Deixa eu voltar isso daqui pro freezer. E eu tô mostrando esse processo
para vocês verem a praticidade disso, tá? Para vocês verem que não é nenhum bicho de sete cabeças, para vocês perderem o medo de trabalhar com pronta entrega e perderem o medo também do congelamento, porque tem gente que acha que o congelamento perde qualidade e não perde. O congelamento, primeiro, que ele é o método mais seguro em relação à validade, tá? É um dos métodos mais seguros em relação à validade. Segundo, que você consegue se planejar, se organizar, tá? Aí você dá uma encostadinha assim para saber se ele tá, ó, fofinho, ó. Vamos até quebrar essa massinha aqui para mostrar para vocês. Olha só, essa massinha aqui eu acabei de descongelar, olha só. Fofíssima, tá? Olha isso aqui, ó, fofinho, como se o bolo tivesse sido feito no dia. Vou até pegar outro aqui, porque agora eu vou ter que descongelar outro pra gente poder finalizar. Vou abrir aqui novamente, como eu expliquei para vocês, para sair o vaporzinho e não formar gotículas. Então, estou fazendo isso daqui para vocês perderem o medo e vocês podem confiar que esse processo, ele funciona e que não perde nem um pouco de qualidade. Se você ainda está na dúvida, né, se você ainda está desconfiando do que eu tô te falando aqui, né? Se você está torcendo o nariz porque eu tô falando de um processo de congelamento e descongelamento e na sua cabeça isso não tem qualidade, porque eu sei que às vezes a gente tem essas questões, né? Faça um teste, né? Eu falo isso, valida, né? Eu tô aqui dizendo, vai lá, faz o teste, vou ensinar para vocês massa e cobertura hoje. Prepara, congela, faz hoje ou então faz amanhã e depois organiza esse processo aqui e sente você, tira as suas conclusões. Então, bolinho aqui descongelado. Vou colocar aqui dentro da embalagem. Deixa eu só passar aqui uma aguinha na minha mão. Vou pegar aqui a hamburguera que é transparente, tá? Essa daqui, como eu já havia falado para vocês, é uma hamburguera da Galvanotech. Vocês encontram com bastante facilidade, porque a Galvanotech atende nível Brasil. A referência delas, a referência dela, GA12, tá bom? Então essa é a referência, GA12, ok? Vamos montar aqui nessa, e aí depois quando eu fizer, a gente vai fazer ainda uma produção do bolo de cenoura e da cobertura. E na hora que eu for montar os da produção, aí a gente monta na biodegradável. Então, retiro daqui o bolinho, passo pra cá, ó. Venho aqui com a balancinha pra gente pesar a quantidade de coberturinha. Vou tarar. Ó, vou tarar, vou pegar só uma concha aqui, deixa eu ver se tem uma concha aqui. Eu tinha um pote de talheres aqui, não tá aqui hoje? Preciso de uma concha para facilitar aqui o processo. Tuca foi ali pegar para mim uma concha e aí a gente vai fazer o porcionamento. Obrigada. Ó. Então, vou tarar e vamos colocar aqui a cobertura. Aproximadamente 130 gramas, que é uma concha cheinha, tá? Ó. Olha isso daqui. Quanto tempo eu gastei? É porque eu tô aqui fazendo toda uma explicação para vocês, mas quanto tempo eu gastei nesse processo, né? Além disso, a gente também vai fazer aqui uma finalizaçãozinha, só para vocês verem como que é. Essa finalização eu faço com a própria massinha do bolo de cenoura. Eu pego um pedacinho da massa aqui do bolo de cenoura, venho aqui com uma peneira, ó, e passo para formar um farelinho, tá? Ó.
Aí, se você quiser, você pode pôr um brigadeirinho aqui. Se não, tá pronto, tá? Se não quiser pôr brigadeirinho, não precisa. Ó. Com a própria massinha, eu fiz a finalização. Então, é dessa forma que vocês vão trabalhar com pronta entrega de mini caseirinhos. E o que eu quero com essa aula é que vocês se sintam seguras e preparadas para fazer esse processo aqui, tá bom? Então, quis exemplificar e quero saber o que vocês acharam. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui no chat, me contem. O que vocês acharam desse processo? Simples, difícil, acha que realmente é legal, não acha que é legal? Qual que é a sua opinião? Me contem. Falem aí a opinião de vocês, enquanto isso eu tomo aqui um golinho de água. Já eu passo aqui o tamanho da forminha, tá bom? Maravilhoso, maravilhoso. Lindinho, muito prático, simples, muito prático. Então é isso, tá? Eu acho que às vezes a gente deixa de arriscar, a gente deixa de colocar as coisas em prática porque a gente tem medo, não é? E sabe quando a gente perde o medo? A gente perde o medo quando a gente quando a gente ganha conhecimento, porque o conhecimento ele nos traz confiança e é isso que eu quero mostrar aqui para vocês, tá? Então, quando você tem conhecimento técnico para o preparo das massas, das coberturas, do ponto certinho, quando você tem o conhecimento do congelamento, das temperaturas negativas para você armazenar de forma adequada as massas e as coberturas no freezer, você perde esse medo e você passa a ter confiança, tá? Então, quando você tem medo, o que você precisa fazer é buscar conhecimento. Não que, olha, agora que eu tenho conhecimento, eu tô me garantindo, tô achando que eu vou arrasar. Não é isso, mas você, pelo menos, você já se sente capaz de colocar em prática. Então, se você tá travando por causa do medo, provavelmente é porque tá faltando aí você buscar um pouquinho de conhecimento. E aí eu só queria mostrar para vocês que tudo isso é um processo muito tranquilo, muito prático, que funciona, que dá certo, que é bom e que não perde qualidade. Perdi meu medo, vou testar. É isso, gostei de ver. Depois você me conta, me fala o que você achou. Tudo na vida, aqui ó, qualquer coisa você pode congelar, tá? O congelamento, ele sempre vai ser no máximo ali 90 dias. Esse é o máximo. Da onde que eu tirei isso? Das regras da Anvisa, tá? Que a gente tem aí umas normativas voltadas só para isso. Então vai ser no máximo até 3 meses. Porém, o tempo do congelamento ele vai depender da temperatura negativa do seu freezer. E aí dentro do curso eu tenho uma aula específica para explicar de forma detalhada isso para vocês. Então aqui eu tô sendo pontual. Eu tô mostrando na prática que isso é possível. Se você quer entender mais sobre todo esse processo de congelamento, de descongelamento, de validade, de armazenamento, porque depois que o bolo está finalizado, a validade depende aí do que você está combinando. Então, por exemplo, eu tenho aqui um bolinho que ele tá com morango fresco na decoração. Usei morango fresco, a minha validade é de 1 dia. Tá? Então depende, a validade depois que o bolo tá finalizado, depende do que você tá combinando. Tô combinando com uma geleia, tô combinando com uma fruta fresca, né? Aqui eu tenho, por exemplo, o bombom de uva, que é feito com uva verde, tá? Também tô usando uma fruta fresca, mas a uva verde, ela tem uma durabilidade maior que o morango. Então, nesse caso aqui, depois de finalizado, 2 dias. Morango, 1 dia. E aí, dentro do curso, a gente tem uma aula para explicar de forma mais detalhada tudo isso para vocês realmente se sentirem seguras nessa produção, em passar a validade certinho, bonitinho para o cliente de vocês e também na otimização desse processo produtivo, né? Para você, que é aquilo que eu falei, a minha ideia aqui é apresentar um produto que vocês consigam conciliar com outras atividades da vida, né? Porque eu sei que muita gente aqui está buscando uma renda extra, só que para isso a gente precisa de uma renda extra que também nos dê liberdade de tempo para continuar fazendo o que a gente já faz. Porque se for para ficar o dia todo na cozinha, não vai funcionar, não vai dar certo. Por isso o método de congelamento, tá? E tudo isso eu explico dentro do curso que a gente vai abrir inscrições, mas eu só vou falar disso lá no final da nossa aula para quem tiver interessado também, tá?
Então, bora! Eu tenho aqui os meus bolinhos que já estão assados, né? Mas a gente vai fazer uma massinha agora. É que eu já precisava de uma remessa pronta aqui. Nós vamos começar fazendo primeiro a cobertura e aí na sequência nós vamos fazer a massa. Então eu só vou dar uma organizadinha aqui para dar uma liberada na minha bancada. Vou pedir aqui para as meninas me ajudarem e a gente vai começar com o preparo da cobertura, tá? E logo eu já passo para vocês todos os detalhes de embalagem, de forminha, que eu vi que tem um pessoal perguntando. Tenham calma, a gente tá numa aula, é um processo. A gente vai chegar nesse detalhe aí. Ó, eu acho que dá até para deixar assim, ó. Pronto. Isso, e o seu assim, cantinho aqui pode deixar como parece. Traz esse mais para cá para não atrapalhar esse. Vou deixar aqui. Aqui E aí eu libero pra gente fazer aqui a cobertura agora, tá? Essa cobertura, gente, ela nada mais é do que assim um brigadeiro bem cremosinho, tá? Eu acho que o segredo para você ter um mini caseirinho gostoso é você ter uma massa saborosa, né? Então, todas as minhas massas são massas que elas são saborizadas com alguma coisa, tá? Essa daqui, por exemplo, é uma massa de cenoura, mas eu tenho lá no curso também a massa de leite, que é feita com leite em pó. A gente tem outros sabores de massa, tem a massa pão de mel, que é uma massa super perfumada. Então o segredo de um mini caseirinho de qualidade é você ter realmente uma massa gostosa, porque a gente está falando de mini caseirinhos, e uma cobertura cremosa, né? Nada me frustra mais do que pegar um bolinho que tem uma cobertura dura. Eu detesto, né? Para mim o segredo é ter uma cobertura bem cremosinha e é essa cobertura que eu vou ensinar então para vocês agora, tá? Vou ensinar e vou mostrar o ponto para ficar com essa cremosidade, ok? Então vou colocar os ingredientes aqui em cima e aí eu já explico para vocês. Detalhes importantes aqui, ó. Não vai ter PDF para compartilhar no grupo, tá? Eu vou falar os ingredientes agora, durante a aula, mas caso você perca aí alguma quantidade, não precisa entrar em desespero, ok? No final aqui da nossa aula, o que eu vou fazer? Eu vou colocar na descrição do vídeo as quantidades das receitas que eu tô ensinando aqui. Então, se você não pegar algum ingrediente, fica tranquila, no final da aula é só você dar um print. Só que aí, vocês esperem a aula terminar, a gente vai fazer todas as configurações aqui e eu vou liberar a descrição. Então, 10 minutinhos após a aula vai estar liberado a receita para vocês na descrição do vídeo, tá bom? Mas eu vou falar aqui da quantidade dos ingredientes, se vocês conseguirem anotar, ótimo, se não, faltar algum detalhe, aí vocês pegam no finalzinho dessa aula aqui que eu vou deixar na descrição do vídeo. Combinado? Vamos sem desespero? A professora aqui tá super disposta a ensinar, tá bom? E aí, quando eu fico lendo os comentários de vocês reclamando, eu fico chateada. Deixa eu ver se tá faltando mais alguma coisa aqui. Não, é isso. Então, vamos falar aqui dos ingredientes para preparar essa cobertura. Deixa eu só colocar aqui na ordem para eu não me perder, tá? Bom, então, o que eu tenho aqui para preparar essa cobertura, tá? Eu tenho 790 gramas de leite condensado, tá? E o leite condensado que eu estou usando aqui é o leite condensado semi-desnatado, ok? 400 gramas de creme de leite, e eu tô usando creme de leite de caixinha mesmo. 200 gramas de cobertura fracionada, sabor chocolate meio amargo, 40 gramas de chocolate em pó, 50% cacau, 50 ml de água e 20 gramas de manteiga. Vou repetir, tá? 790 gramas de leite condensado, 400 gramas de creme de leite, 200 gramas de cobertura fracionada sabor chocolate meio amargo, 40 gramas de chocolate em pó 50% cacau,
50 ml de água e 20 gramas de manteiga. Vamos às explicações aqui em relação aos ingredientes. Como eu já havia falado, o leite condensado que eu estou utilizando aqui é o leite condensado semi-desnatado. Pode falar, Van. Quantos gramas de manteiga? 20 gramas. 20 gramas de manteiga. Então, o leite condensado que eu estou usando aqui é o leite condensado semi-desnatado. Posso usar o leite condensado integral? Pode. Eu só não recomendo o leite condensado desnatado, porque aí ele é muito ralinho, né? E aí isso pode interferir no ponto da nossa cobertura. Então pode ser um integral ou pode ser o semi-desnatado. Ah, Val, qual que é o percentual de gordura que você recomenda? De 4% para cima, tá? Mas leite condensado com 4% de gordura vai dar certo, até porque a gente tem aqui a gordura do creme de leite, né? Só de creme de leite nessa receita aqui nós temos 400 gramas. Então, a gente já coloca essa quantidade para dar uma compensada, de repente, na quantidade de gordura que o leite condensado não tem. Além disso, eu ainda completo com um pouquinho de manteiga. Nossa, Val, então tem a gordura do creme de leite, tem a gordura da manteiga? Exatamente, porque a manteiga aqui, ela também vai trazer brilho para nossa cobertura. Então, eu gosto de colocar um pouquinho. Dá para substituir manteiga por margarina? Tá, você pode substituir manteiga por margarina, tá? Aí eu tenho a cobertura fracionada sabor chocolate meio amargo. Poxa, Val, cobertura fracionada, não gosto de cobertura fracionada, não acho bom. Posso substituir por nobre? Pode substituir por nobre, porém, vamos lá, galera. A gente tá falando aqui de venda, a gente tá falando de comercializar um produto. Quando a gente vai comercializar, a gente tem que pensar nos custos. Quando eu consigo substituir um ingrediente por um ingrediente mais em conta, que vai diminuir o meu custo de produção, eu faço isso para que eu tenha uma margem maior. Então, se você vai trocar pelo nobre, troca sabendo que você vai aumentar o seu custo, tá? E aqui eu jamais iria ensinar uma receita que não ficasse gostosa para vocês, tá? Quando que eu uso chocolate nobre? Quando ele é o ingrediente principal na receita. Nesse caso aqui, ele não vai ser o principal ingrediente. O principal ingrediente é o leite condensado e o creme de leite que está em maior quantidade. Então, a evidência fica nesses dois ingredientes, tá? Aqui a gente tá trazendo o chocolate, que ele vai vir dar o sabor e ele vai ser intensificado pelo chocolate em pó, tá? Então, por isso que eu tenho também o chocolate em pó aqui, porque ele vai intensificar o sabor de chocolate da cobertura e ele também vai melhorar a coloração da minha cobertura. Porque se eu trabalhar só com a cobertura fracionada, eu não vou ter uma coloração tão intensa, vai ficar um marrom muito clarinho. Então, eu trago o chocolate em pó para ele intensificar essa cor e também realçar aí o sabor de chocolate, tá? Sobre o chocolate em pó, quer substituir pelo 32%? Pode. O que que vai mudar? Tonalidade. Vai ficar um marrom um pouco mais clarinho. Quero substituir pelo 100%. Posso substituir? Pode. Só que aí você não vai usar as 40 gramas que eu tô pedindo. Você vai usar a metade, porque o 100% ele é muito mais forte, tanto no sabor quanto na intensidade ali da coloração, tá bom? E aí que se você for substituir pelo 100%, você também diminui a água pela metade, porque essa água eu coloquei aqui pra gente diluir esse chocolate em pó, para evitar de ficar com pelotinhas na nossa cobertura, ok? Então agora que eu expliquei todos esses detalhes aqui para vocês dos ingredientes, vamos então ao preparo. O Elsa já consegue dar close aqui? Vê se tá bom. Eu vou colocar todos esses ingredientes na panela, tem uma ordem específica aqui pra gente fazer isso. Deixa eu só esperar. Pode dar close já, por favor? Ó, então, o primeiro passo aqui é colocar o leite condensado e o creme de leite na panela, tá? E aí nós vamos misturar muito bem esses dois ingredientes. E esse processo é um processo que pode parecer bobo, pode parecer simples, mas não pulem esse processo de misturar muito bem o leite condensado com o creme de leite. Por quê? O creme de leite que eu tô usando aqui, que é o de caixinha, e é o creme de leite que a maioria de vocês utilizam, ele tem espessantes na composição. Entre esses espessantes, temos aí também o leite em pó. Então, se você não mistura muito bem esse creme de leite para ser diluído totalmente no leite condensado, pode acontecer
de ficar com umas bolinhas brancas a sua cobertura. Quem aqui já fez uma cobertura e ficou cheio de pintinha branca e você não sabia o que era? Muito provavelmente é o creme de leite que durante o cozimento ele coagulou, e isso aconteceu porque ele não estava devidamente diluído no leite condensado. Eu queria que pegasse, por favor, aquele pote de talheres que fica aqui, que eu tenho umas coisas lá que eu vou usar. Ó, então a gente vai misturar. Eu tô fazendo isso com auxílio de um fouet aqui, tá? Pra ficar bem diluído. Esse processo aqui não pulem. Tem pessoas, tem confeiteiras até que batem no liquidificador, tá? Eu não faço esse processo para pequenas produções, só se for para grandes produções. Aí grandes produções, né, quando você triplica a receita para fazer numa panela mexedora e tal, aí faz sentido você bater no leite condensado. Mas pequenas produções, só de você mexer muito bem aqui com o fouet já é o suficiente, tá? Deixa eu só pegar aqui um descanso para o fouet. Aí agora, o que eu vou fazer? Eu vou diluir o chocolate em pó na água, tá? Então eu tenho chocolate em pó 50% cacau aqui. Deixa eu só ajeitar. Peraí, pra cá. Eu tenho chocolate em pó 50% cacau aqui. Vou diluir ele na água. Ele demora um pouquinho para diluir, é normal, tá? Então você vai mexendo, uma hora ele dilui. Mas esse processo aqui evita que forme aquelas pelotinhas também de chocolate na preparação. Eu gosto de fazer dessa forma. Ah, isso aqui é obrigatório? Pôr água? Não, eu sempre uso para fazer a diluição, mas se você não quiser diluir, também dá para você jogar o chocolate em pó e mexer direto aqui no leite condensado com creme de leite, mas eu prefiro fazer dessa forma, que eu acho que fica um resultado melhor, tá? Então vai ficar assim, ó, essa pastinha. Aí agora, eu venho pra cá, transfiro pra panela. Misturo novamente. E acrescento os demais ingredientes e a gente vai levar ao fogo, tá? Como que vai funcionar aqui o processo? O processo é o seguinte, a gente vai levar ao fogo e vai observar, tá? Vai mexer do começo ao fim até levantar a fervura. Na hora que levantar a fervura, você vai contar, vai cronometrar no relógio 1 minutinho, 2 minutinhos de fervura, não mais do que isso. Porque se você deixa ferver por muito tempo, o que vai acontecer? Vai apurar, né? E aí vai ficar muito consistente essa cobertura. Então o segredo para a cobertura ficar cremosa é você deixar ferver e aí deixar só por mais 1 ou 2 minutinhos de fervura, não mais do que isso, porque se ultrapassar isso, aí já começa a ficar muito consistente e a gente não tem essa cobertura cremosinha que nós queremos para o preparo do mini caseirinho. Então, eu vou levar aqui para o fogo, eu vou pedir para a Tuca mexer, enquanto isso a gente vai fazendo aqui o preparo da massa, tá? Que vai ser um pouquinho mais demoradinha. Na hora que ficar pronto, eu venho aqui para mostrar para vocês então, tá? Vou levar a panela aqui pro fogão. Deixa eu já passar para cá o liquidificador. E aí, fogo médio, a Tuca vai mexer aqui, vai me ajudar hoje. Fogo médio, acho que essa aqui é melhor, ó. Fogo médio, você tem que mexer do começo ao fim. Espera levantar a fervura, levantou fervura, você conta em torno de 1 a 2 minutinhos e aí já desliga, a cobertura já vai estar no ponto. Não deixar passar mais do que isso,
para não ficar muito firme. Agora a gente vai aqui para o preparo da massa, tá? A gente vai fazer a massa do nosso bolo de cenoura. E bolo de cenoura, apesar de ser uma receita muito prática, porque é uma receita de liquidificador, muitas pessoas me relatam que tem problema aí nesse preparo, que o bolo fica solado, embatumado, parecendo um pudim, que fica até gostoso. Vamos combinar que bolo de cenoura solado eu acho gostoso. E também tem pessoas que falam que ficou fofinho, mas ficou com gosto de farinha de trigo, né? Eu já comi uns assim, meio anêmico, sabe? Aquela cenoura meio anêmica. Já comi uns bolos nesse estilo. Então, hoje eu vou ensinar para vocês a minha receita. Existem diversas receitas aí de bolo de cenoura, mas eu te garanto que depois que você aprender essa daqui, você vai ficar fã, você vai amar. As pessoas vão falar que você faz o melhor bolo de cenoura da vida, porque é verdade, esse é um dos melhores bolos de cenoura da vida e você nunca mais vai errar, porque você vai entender o balanceamento certinho dessa receita. Deixa eu só passar aqui um paninho na minha bancada. Aqui o meu álcool. Só passar um álcool aqui, que deu uma meladinha de leite condensado. E aí a gente já vai aqui pro preparo da nossa massa, tá? Gente, eu não sei se eu tô sendo muito acelerada aqui, mas eu não tô perdendo muito tempo, porque hoje a gente tem muitos processos, tá? Então a gente já fez aqui a cobertura, vamos fazer a massa e depois a gente ainda vai falar sobre a parte de embalagens também com vocês, tá? Então, bora colocar aqui os ingredientes. Bolinho de cenoura topíssimo. Deixa eu só ver a ordem aqui. Tá em quadro tudo, né? Fermento em pó. Vou pegar aqui uma cenoura pra gente falar sobre ela. Então, bora. Eu vou cantar aqui os ingredientes. Enquanto eu passo aqui os ingredientes pra vocês, eu vou quebrando os ovos aqui. Vamos lá? Para preparar essa receita, vocês vão precisar de 4 ovos, tá? Então, eu tenho aqui 4 ovos que eu tô quebrando agora. Cada um desses ovos, eles pesam aproximadamente 50 gramas. Eu tô trabalhando com os ovos do tipo médio, tá? Então, 4 ovos, 200 gramas na receita. No mercado, vocês vão encontrar ovos pequenos, ovos do tipo jumbo, e aí muda um pouquinho do peso dos ovos. Peço que vocês prestem atenção nesse detalhe, porque é um detalhe que pode influenciar no resultado final da sua receita, uma vez que os ovos, eles são responsáveis pela estrutura da nossa massa, tá? Então, junto com a farinha, né? Eles são responsáveis pela estrutura e eles têm várias funções na nossa massa, tá? Então, eu trabalho aqui sempre com ovos do tipo médio. Tenho 4 ovos aqui do tipo médio, que corresponde aí a 200 gramas de ovos na receita. Além dos ovos, temos também o óleo. Aqui eu tenho 250 ml de óleo, tá? E eu trabalho aqui com óleo do tipo soja, mas pode ser qualquer óleo vegetal da sua preferência. Pode ser um óleo de canola, pode ser um óleo de girassol, pode ser um óleo de milho. O que eu tenho aqui é o óleo de soja. 300 gramas de açúcar refinado, mas se você quiser, você pode trabalhar com açúcar cristal também. 300 gramas de cenoura, tá? 300 gramas de farinha de trigo e 15 gramas de fermento em pó químico, ok? Vamos repetir aqui? 4 ovos, 250 ml de óleo, 300 gramas de açúcar refinado, 300 gramas de cenoura, 300 gramas de farinha de trigo e 15 gramas de fermento em pó químico. Ô Val, a sua receita não vai nem água e nem leite? Não vai nem água e nem leite. Por que que não vai nem água e nem leite?
Porque aqui a cenoura, na hora que você bate, se você bater a cenoura pura, ela já tem líquido, ela já tem o líquido necessário para o preparo da nossa massa. Então não é necessário você colocar nem água nem leite. Quando que eu coloco um pouquinho de água, tá? Quando que eu faço isso, né? Quando eu coloco um pouquinho de água. Quando é aquela cenoura que eu comprei e ela já tá uma semana na minha geladeira e ela já tá ficando meio molenga, sabe? Quando a cenoura vai perdendo textura, ela perde textura porque ela perde umidade. Aí uma vez que ela perde umidade, se você for fazer um bolo com ela, a tendência é o seu bolo ficar um pouco mais seco. Então, nesses casos em que a cenoura tá lá na gaveta da geladeira há alguns dias, que você percebeu que a cenoura já tá meio molenga, você pode acrescentar 100 ml de água, tá? Mas só nesses casos. Se for uma cenoura fresquinha, não tem problema nenhum, façam a receita, confia na Val que vocês vão adorar o resultado desse bolo aqui, que é um bolo muito saboroso mesmo, tá? Mas vamos às explicações aqui relacionadas ao balanceamento, né? Muita gente me fala então que tem dificuldade aí de fazer bolo de cenoura, porque bolo uma hora dá certo, outra hora não dá, você não sabe o que acontece, que magia é essa, né? Qual que é o problema que está acontecendo? E aí podem ser dois problemas, normalmente pode ser dois problemas. Você está colocando cenoura em excesso. É muito comum quando você pega uma receita na internet, ao invés dela colocar o peso da cenoura, ela coloca a quantidade da cenoura. Aí geralmente falam assim, 3 cenouras. Só que uma coisa é você colocar 3 cenouras pequenas, fininhas. Outra coisa é você colocar 3 cenourão, porque tem umas cenouras que são enormes, entendeu? Então, se você coloca cenoura a mais na massa, o que que vai acontecer? A cenoura, ela é fibrosa, né? Ela vai fazer o quê? Ela vai pesar, como ela tem muita fibra, ela vai pesar na massa do seu bolo. E isso vai fazer com que o bolo fique embatumado, parecendo um pudim, tá? Então, muitas pessoas erram a receita porque ao invés de pesar, colocam em unidades, tá? Então, não caiam nessa. Pesem a cenoura, porque às vezes uma cenoura que você pegou ali que estava grandona já dá quase as 300 gramas, entendeu? Então, é muito importante vocês pesarem. Um detalhe importante, eu comentei que assim, tem bolo de cenoura que não tem gosto de cenoura, né? Que às vezes fica com mais gosto de farinha de trigo e que não é tão laranjinha. Por que que isso acontece, né? Por que que o bolo não fica tão laranjinha? Porque quando a cenoura é muito grande, ela também é menos pigmentada, tá? Então, cenouras menores e cenouras mais fininhas são mais pigmentadas e isso vai deixar o seu bolo mais laranjinha e com mais sabor de cenoura também. Porque a cenoura maiorzona é como se ela ficasse aguada, vamos dizer assim. Sabe quando você compra uma fruta que tá meia aguada? É isso, a cenoura grande ela não vai ter tanto sabor. Então, o melhor tipo de cenoura para trabalhar são essas cenouras que são mais fininhas, tá? Um segundo problema que costuma ocorrer muito é que geralmente receita de liquidificador, né, não é especificado que você não pode bater a farinha de trigo no liquidificador. Aí o que que você faz? Você coloca todos os ingredientes e bate a farinha de trigo no liquidificador. E a farinha de trigo, ela tem duas proteínas que quando você adiciona líquido e ação mecânica, elas se desenvolvem e se transforma no famoso glúten. Quem aí já ouviu falar do glúten, né? Então o glúten ele é uma proteína que você encontra na farinha de trigo que se desenvolve quando você adiciona líquido e ação mecânica. O que que é ação mecânica? Batimento. Quando você está fazendo um pão, o que que as pessoas falam para você? Sova bastante. Por que que tem que sovar? Para desenvolver esse glúten que vai formar uma rede elástica que é maravilhoso para o pão, é o que vai fazer o pão ficar fofinho. Só que se você desenvolve esse glúten no bolo, o seu bolo não vai ficar fofinho, ele vai ficar embatumado. Então, muita gente erra na receita porque bate a farinha no liquidificador, tá? Então, esses são os dois principais problemas para o bolo de cenoura dar errado. Excesso de cenoura na massa, porque ela é fibrosa e vai fazer o seu bolo pesar. E o segundo motivo é bater a farinha no liquidificador. Então, a gente nunca bate farinha no liquidificador, tá bom? Esses são os principais fatores. Aí vamos supor que você pegou uma receita na internet e que ela não fala a quantidade de cenoura para você, né? Aí você fala, poxa vida, a Val falou para mim que tem que pesar a cenoura. E agora? Eu não sei qual que é a quantidade de cenoura e eu quero testar essa receita aqui que a fulana tá dando na internet.
Se não tiver a quantidade de cenoura, você vai pegar o peso da farinha de trigo e o mesmo peso da farinha de trigo você coloca de cenoura. Isso vai trazer um bom balanceamento para sua massa. Então observem aqui que o açúcar, a cenoura e a farinha, eles têm o mesmo peso nessa receita. Esse é o balanceamento principal aqui para o bolo de cenoura, tá? Mesma quantidade de farinha, mesma quantidade de cenoura e mesma quantidade de açúcar. Então observem isso. Então pegou uma receita, não tem a quantidade de cenoura, se pauta no peso da farinha de trigo. Pronto. E aí você segue, tá? Mas é importante sim você pesar, porque se você não pesar, você pode deixar o seu bolo aí, aquele famoso embatumado. Bom, agora eu vou pegar aqui as forminhas para falar das forminhas para vocês, tá? Essa receita que nós vamos fazer, ela rende 8 bolinhos, tá? O rendimento total dessa receita é de 8 bolinhos. Então aqui eu tenho 8 forminhas, tá? Eu untei hoje com margarina e farinha de trigo, mas vocês podem untar com desmoldante também, que super dá certo, tá bom? Hoje eu untei aqui com margarina e farinha de trigo. A quantidade de massa que a gente vai colocar aqui é de 150 gramas, tá? Então, cada forminha a gente coloca 150 gramas. Val, qual que é o diâmetro dessa forminha aqui? Essa forminha é o seguinte, se você for fazer a medida da abertura considerando essa bordinha aqui, ó, não sei se dá para dar um close, ó, tá vendo que a forma tem essa bordinha? Se você for considerar essa bordinha, 12 centímetros. Se você for considerar só a parte interna, 11 centímetros, tá bom? Então, tô comprando, essa diferença de 1 centímetro não vai influenciar. Tem site que vai apresentar 11 centímetros, tem site que vai apresentar 12. Se estiver apresentando 12, muito provavelmente ele está considerando essa bordinha aqui da nossa forma, tá? Altura, 6 centímetros e no fundo, 8 centímetros. Então, vejam que a forminha, né, ela é mais estreita aqui na parte de cima, ok? Então, 11 ou 12 centímetros aqui na abertura, 6 centímetros de altura e 8 centímetros aqui no fundo, beleza? Então, agora que eu passei para vocês as medidas da forma, a gente vai para o preparo. Aí já tá quase no ponto, né? Ó, então eu vou já aproveitar e mostrar. Já deu um minutinho? Já? Então tá ótimo, pode desligar que já tá no ponto. Já vou aproveitar e mostrar aqui para vocês o ponto da cobertura, que já está pronta. Olha como foi rápido. Fiz a explicação aqui para vocês da massa e a cobertura ficou pronta, tá? Obrigada, Tuca. Ó, por aqui. Aqui dá para dar um close, ué? Então, ela vai ficar, eu costumo falar que ela fica numa texturinha de mingau. Eu vou transferir para o bowl, que aí vocês vão conseguir visualizar melhor, tá? Ó, ferveu por 1 minutinho. Ó a textura, ó, observem aqui. Deixa eu mudar aqui a posição para ficar melhor. É aqui, para cá, que fica melhor? Ou é aqui? É aqui. Aqui. Tô tentando achar a posição para ficar bom para visualizar. Ó, ela vai ficar com uma texturinha de mingau, tá? E aí, quando ela esfriar, ela continua cremosa. Então, na hora que você for tirar, você vai falar, ih, mas tá muito rala. Não, não fica com medo de tirar ela ralinha, porque na hora que ela esfria, ela vai pegando mais consistência, tá? Se você deixar ferver por muito mais tempo, depois que ela esfriar, ela vai ficar muito firme. Então, só 1 minutinho pós-fervura e já tá bom. Não precisa mais do que isso. Deixa eu só raspar aqui a panela. O rendimento aqui é de aproximadamente 1 quilo, 1 quilo e pouquinho, tá? Se você quiser fazer meia receita, pode. Se quiser dobrar, pode também. Dá pra fazer na panela mexedora. Ó, pegar aqui. Dá pra dar um close de novo? Ó. Tá vendo que ela fica bem fluida? Fica parecendo a textura de um mingauzinho. Esse é o ponto. Não tem erro, tá? Ferveu 1 minutinho. Tá com textura de mingauzinho, tira do fogo. Não precisa deixar mais tempo. Vou deixar reservado aqui e vamos dar continuidade.
Então agora eu vou colocar aqui no liquidificador os ingredientes. Eu sempre começo com os ingredientes líquidos, tá? Para evitar de forçar o meu liquidificador. Se eu coloco os ingredientes secos aqui primeiro, na hora que eu ligo o meu liquidificador, eu vou forçar esse motor, tá? Ele vai ter mais dificuldade no batimento. E a longo prazo a gente pode acabar com o equipamento. Então, eu sempre inicio primeiro com os ingredientes líquidos. Então, tô colocando aqui os ovos, o óleo, aí agora sim, o açúcar e a cenoura que eu já deixei descascada e cortada em rodelas, tá? Fala pra Tuca que eu preciso de um bowl grande de vidro. O que tinha aqui eu usei para cobertura. Ó, então vou bater e aqui a gente vai bater tempo suficiente até perceber que a cenoura está totalmente processada. Bom, deu aqui o quê? Um minutinho e pouco, mais ou menos. Vamos lá. Agora, antes de despejar a massa, nós vamos colocar aqui dentro do bowl, ó, a farinha de trigo e o fermento em pó químico. Já vou misturar esses dois, porque aí isso facilita, né, a homogeneização do fermento na massa. Eu não peneiro farinha, tá? Eu só peneiro quando é uma farinha que tá armazenada há muito tempo. Então, por exemplo, é comum a gente comprar farinha de trigo, tirar da embalagem e passar para um pote. Aí vamos supor que é uma farinha que tá no seu armário há muito tempo. É bom você peneirar, porque normalmente quando a farinha fica muito tempo parada, ela absorve umidade. Isso também tem um fator de região aí, que tem região que é mais úmida. E aí, se absorver umidade, vai formar umas pelotinhas, né? Então, aí é bacana você peneirar. E também, se a farinha tá muito tempo parada, para olhar se não formou nenhum caroço ali, né? Mas se é uma farinha novinha, de um lote, né? Uma embalagem que você acabou de abrir, uma marca que você conhece, não há necessidade, porque hoje os nossos processos de refinamento são muito tecnológicos, tá? E aí eu falo isso, às vezes as pessoas falam, nossa, você não peneira e etc e tal. Gente, quando você faz em produção, a gente tem que ir economizando processos, porque uma coisa é a gente fazer uma receita, outra coisa é quando você faz 10, né? Você faz uma produção em larga escala. Então, tem alguns processos que a gente vai cortando para otimizar o tempo mesmo, tá? Ó, agora que eu misturei a farinha com fermento, eu vou acrescentar aqui a mistura do liquidificador. Nossa, eu adoro essa cor aqui. Pra mim, o bolo de cenoura, ele é um dos mais lindos por causa da cor. Aí, vou misturar aqui muito bem. Eu sempre gosto de misturar com um fouet, tá? Esse fouet que eu tô usando aqui se chama fouet profissional, formato pera. Eu gosto desses mais grandões, tá? Você vai mexer o suficiente até você perceber que não tem mais nenhuma pelotinha de farinha. Pra garantir isso, é interessante até que você dê uma raspadinha aqui, ó,
na lateral. Só para ver se não tem nenhum gruminho de farinha de trigo, ok? Aí agora a gente vai fazer o porcionamento dessa massa nas forminhas. Eu já havia informado, mas em cada forminha nós vamos colocar 150 gramas de massa, tá? Se a Tuca puder vir retirar essas coisinhas. Deixa eu pegar aqui a minha balança. Vai render 8 forminhas com aproximadamente 150 gramas de massa, tá? A concha tá aí? Aquela concha que eu usei? Tá, você traz pra mim então, por favor. Deixa eu ir usando essa daqui, mas você traz a outra pra mim. Então, coloco aqui na balança a forminha. Tem uma tecla que se chama tara, que é pra você zerar e não considerar o peso da forminha. E aí a gente vem fazendo o porcionamento, tá? Tuca vai trazer uma concha melhor pra mim, que aqui eu tô com uma colher. Mas é só pra gente dar continuidade aqui à nossa aula. Hoje também tem hoje eu não tenho ele aqui, mas tem agora uns porcionadores. Na verdade se chama dispensador de massa, que é bem interessante para esse processo aqui dos minis, facilita muito. Eu não tô com ele aqui, mas ele é muito bom. Eu gosto de usar quando são essas produções de bolinhos pequenos, tá? Chama dispensador de massa. Aí você coloca a massa para porcionar nas forminhas. Obrigada. Vou pegar aqui a concha que vai ficar melhor. Ó. Então vou porcionar aqui, podia ter aquele momento de acelerar, né? Que é essa parte de porcionar dá um pouquinho mais de trabalho. Por isso que eu falo pra vocês que quando a gente tira um dia pra fazer uma coisa só é melhor. Porque aí 150 gramas, né? 150 gramas de massa. Que aí você faz linha de produção. Todo mundo me pergunta se a massa pode ficar esperando em cima da bancada para assar. Pode, até uns 20, 30 minutos não dá problema não. Não esse tipo de massa, tá? Agora, se for uma massa diferente, aí você teria que testar. Mas essas massas aqui de liquidificador, essa de cenoura, aguenta em cima da bancada mais ou menos uns 20, 30 minutos para entrar no forno. Que às vezes a gente está fazendo ali uma produção, né? E aí, enquanto tá assando um bolinho, a gente já pode ir batendo uma outra massinha. Aqui, falta só mais uma forminha. Agora eu vou raspar aqui. Eu já tô ficando também sem espátula, tá? Traz pra mim as espátulas, por favor. Então aqui a gente raspa e coloca o restinho da massa. Ó. Rende 8 bolinhos certinho, sobrou aqui um tequinho, que eu vou distribuir no restante aqui das forminhas, um pouquinho em cada. Só pra gente zerar. E agora eu vou levar pra assar. Vamos falar aqui um pouquinho sobre temperatura, tá? Se o seu forno for a gás, aquele padrão que a maioria já sabe, que é 180 graus. Então, você pré-aquece o forno a 180 graus e assa nessa temperatura. Se for forno elétrico, a minha recomendação é que seja a partir de 150 graus, tá? Porém, essas temperaturas que eu tô informando aqui para vocês são temperaturas de referência.
Cada forno, cada marca muda muito, então vocês vão ter que fazer alguns testes e observar, realmente assar os seus bolos e observar o resultado final, tá? Então, por exemplo, eu vejo muitas alunas que assam a 200 graus no forno a gás, porque às vezes não tem a entrega de calor necessária. Só que como que você descobre que você tem que aumentar a temperatura do seu forno? Assando. Então, colocou para assar, levou mais do que 40 minutos para ficar assado, muito provavelmente é porque a entrega de calor tá baixa, você pode aumentar um pouquinho. Aconteceu o inverso, você colocou para assar, você percebeu que o bolo pegou coloração muito rápido e que ele ficou com um aspecto assim, ó, de mais denso. Isso é sinal de forno muito quente, o que acontece muito com forno elétrico. Aí você pode baixar um pouquinho a temperatura, tá? Então eu passo essas temperaturas para vocês, mas são temperaturas de referência. E aí, se você quiser entender um pouquinho mais sobre temperatura, aqui no canal tem uma aula que eu falo exatamente sobre isso. Depois, no finalzinho da aula, vai lá, dá uma olhadinha e já aproveita, se inscreve aqui no canal e dá um like para você valorizar o trabalho da professora aqui que está ensinando essa receita top para vocês, tá bom? Vamos então aqui levar para assar. Vou colocar no forno, que já está pré-aquecido. Vamos levar para assar e agora a gente vai fazer a finalização e eu vou falar um pouquinho sobre a embalagem, tá? Eu tenho aqui. Vou beber um golinho de água, depois de um tempinho a voz já começa a falhar. Então, deixa eu pegar aqui um paninho só para passar na minha bancada. E aí a gente já vai aqui para montagem e eu vou falar os detalhes das embalagens, tá? Onde eu deixei a embalagem aqui para os minis? Aqui, ó. Não, mas era para ter mais quantidade. Eu quero mais. Ó, então a gente vai fazer o desenforme aqui dos bolinhos de cenoura, tá? Deixa a Tuca só pegar aqui a embalagem. A gente vai aproveitar essa cobertura que nós fizemos. Ela deu uma mornadinha, ó. Já pegou mais textura, mas continua bem cremosinha. Ó. Então eu tenho aqui dois modelinhos de embalagem. Um eu já mostrei para vocês, já passei a referência, mas eu vou repetir, tá? O modelo que eu mais gosto é esse daqui, que são as embalagens biodegradáveis, as hamburgueras biodegradáveis. E vocês podem pesquisar exatamente dessa forma, hamburguera biodegradável 400 ml, tá? Então, é dessa forma que vocês pesquisam, hamburguera biodegradável 400 ml. Ela é feita de papel, só que nessa parte interna aqui, ela tem como se fosse uma película, tá? Que faz com que o alimento, sabe, que não fique passando ali o contato da embalagem do papel com o alimento. Então ela tem uma película, ela é mais lisinha aqui, como se fosse impermeável, vamos dizer assim, tá? Fica parecendo que é impermeável. E vocês podem pesquisar como hamburguera biodegradável 400 ml. Eu compro na internet mesmo, tá? Então, fazendo uma pesquisa, vocês encontram com facilidade. Mas temos também a embalagem transparente. Essa daqui é da empresa Galvanotec e a referência é a GA2, tá? Então, o código dela é GA2, ok? Que são essas embalagens aqui transparentes, tá? Eu vou então desenformar os meus bolinhos. Aqui, traz os bolinhos que a gente preparou. Aqueles bolinhos que eu mostrei para vocês no início da aula é justamente para esse processo aqui, porque como eu coloquei para assar, a gente vai fazer agora a montagem desses bolinhos. No início da aula eu mostrei no processo ali fazendo o descongelamento, né? Agora a gente vai fazer uma produção como se ele tivesse fresquinho mesmo. Então aqui eu tenho o meu bolinho de cenoura, olha que massinha maravilhosa, lindinha que fica, douradinho,
Vamos abrir aqui, ó, para mostrar a textura desse bolinho para vocês, tá? E é aquele bolinho macio com bastante sabor de cenoura. Eu amo esse bolinho aqui e sempre recebo muitos elogios. Bom, vamos então fazer o desenforme de todos eles, encaixar ele aqui na embalagem. Dessa vez eu vou usar a embalagem biodegradável. Ó. E aí a gente vai colocar a cobertura. A quantidade de cobertura é de aproximadamente 130 gramas, tá? Eu tenho uma concha aqui que eu já consigo mais ou menos ter essa medida. Vocês também podem desenvolver isso, tá? Pegar uma concha que você fale assim, olha, uma concha dessa cheia tem tantas gramas, tá? Porque isso, na hora que você vai fazer ali produção, facilita, tá? Para você não ter que pesar um por um. Então, quando a gente pega algo que tem uma medida próxima e que você não precisa assim de uma precisão exata, você pode seguir. Então eu vou colocar aqui uma concha cheia dentro de cada mini caseirinho aqui, tá? Então pegar aqui na mão mesmo para ficar mais fácil. Ó, uma concha, dou uma espalhadinha aqui, ó, para escorrer para a lateral. Eu gosto que fique mostrando um pouquinho do bolinho, tá? Fazer aqui essa produção. Como é prático. Cobertura escorre com facilidade porque ela tá bem cremosona. Ó. Aqui eu tenho uma cobertura completa que nós fizemos. Você pode congelar essas massas. Inclusive, eu acho que eu tô sem plástico filme aqui. Mas é muito simples o processo para o congelamento. Você vai embrulhar um a um no plástico filme e depois você vai colocar dentro de uma caixa com tampa, porque isso ajuda a evitar de pegar cheiro ou qualquer coisa do tipo, porque às vezes a geladeira tem alguma outra coisa, então para evitar, você coloca dentro de uma caixa com tampa também, tá? Só para proteger melhor. O ideal é que quando você for trabalhar com produção de mini caseirinho, que o seu freezer fique disponível só para isso, que ele fique só para confeitaria, tá? É bom a gente ter essa separação. Ó, lembra que eu falei que uma cobertura vai render 8 bolinhos? Realmente rende, ó. Eu finalizei aqui 7, porque um eu abri, né? É isso? É isso mesmo. 7, porque um eu abri. E sobrou ainda, que seria para mais um. Ó. Então, uma cobertura dessa daqui é suficiente para essa receita. E aqui, como acabamento, a gente vai colocar um farelinho de cenoura. Então, deixa eu só pegar aqui a... Você retirou daqui aquela parte, a peneirinha com a massinha de cenoura? Ó, peguei aqui uma peneirinha. Vou aproveitar esse daqui que eu quebrei para mostrar para vocês. E aí, a gente vai pegar um pedacinho dele para fazer esse acabamentozinho. Ah, tá aqui, obrigada. Ó, pegar essa peneirinha aqui que é maior. Aí você vem passando um pedaço do bolinho aqui, ó, que você pega uma fatia do bolinho e vem peneirando em cima para finalizar. Esses mini caseirinhos são super práticos de serem feitos, são gostosos. Quem mora em condomínio vai rachar de vender, porque é só você anunciar isso nos grupos, que com certeza as pessoas vão querer, porque bolinho de cenoura com cobertura de chocolate não tem quem resiste. Se você não mora em condomínio, um jeito de você fazer a sua divulgação é mandando uma mensagem para todos os seus contatos do WhatsApp, porque a gente começa vendendo para quem a gente conhece. E não precisa ter vergonha.
elabora uma mensagem, fala que você está trabalhando com mini caseirinhos e fala os sabores que você tem à pronta entrega. Você pode ter certeza que vai surgir pedidos para vocês, tá? A gente nunca pode deixar de oferecer, porque só vende quem fala sobre o que faz, quem divulga. Se você ficar quietinha, ninguém vai bater na sua porta para comprar. Mas se você falar, você pode ter certeza. Se você oferecer, você pode ter certeza que vai ter pessoas interessadas em comprar. Olha só que maravilhoso, que linda essa produção. Vocês curtiram? O que vocês estão achando dessa aula? Tá sendo uma boa aula? Bom, então se você curtiu essa aula, se você quer trabalhar com mini caseirinhos, eu tenho um curso completo em que eu ensino 20 sabores de mini caseirinhos para você girar no seu cardápio. Isso é interessante porque, né? Você fala, nossa, mas 20 sabores? Sim, 20 sabores, porque é legal você ter os clássicos, mas é legal você ter também aqueles sabores diferenciados para dar um up, para você estar sempre oferecendo uma novidade para os seus clientes. E também para você ter sempre uma desculpa para mandar uma mensagem para esse cliente, né? Eu acabei de falar dessa ação do WhatsApp e uma coisa que eu costumo dizer para as minhas alunas é o seguinte: a gente sempre precisa ter uma desculpa para falar com o nosso cliente. Uma das melhores ferramentas para você vender é realmente o WhatsApp. Tem muita gente que fala assim para mim, mas e o Instagram, né? Instagram, gente, para quem está começando é vitrine. Você vai ter poucas vendas pelo Instagram. Ele vai trazer resultado a longo prazo, mas não vai ser imediato. Se você quer vendas, você tem que ir para o WhatsApp. E aí o WhatsApp é o quê? É mensagem, de preferência mensagem semanal. Aí você fala assim, nossa, mas eu vou encher o saco do cliente se eu mandar uma mensagem toda semana. Não, a gente está falando de uma semana. E se você tiver a desculpa certa para falar com esse cliente, ele não vai se incomodar com você. Então, geralmente, qual que é a desculpa que eu gosto de contar para o meu cliente? Eu gosto de falar sobre uma novidade, eu gosto de falar sobre um lançamento. Então, eu sempre tenho aqueles sabores tradicionais que eu sei que vendem sozinhos, que é cenoura e brigadeiro. São sabores super tradicionais. Mas aí o que eu faço? Eu falo, olha, essa semana a gente vai ter uma produção especial do mini caseirinho banoffee, que é assim delicioso, que inclusive a gente tem ele aqui, ó. Esse de baixo é o cookie, esse outro é o banoffee, né? Então, essa semana a gente tem uma edição especial do mini caseirinho banoffee. Então, essa é a desculpa que você pode contar para mandar uma mensagem para o seu cliente, para oferecer uma novidade. E o cliente que ele tem compra recorrente com você, ele gosta dessa novidade. Ele gosta que você ofereça produtos diferentes para ele, né? Porque com o tempo a gente acaba enjoando. É legal quando tem um sabor novo para experimentar, tá? E é por isso que dentro do curso eu ensino tanta variedade assim, para que vocês possam ter esse argumento. E nesse curso, vocês vão aprender 20 sabores sensacionais. Então a gente tem aí sensação, ninho com Nutella, brigadeiro, que é um tradicional, Romeu e Julieta, que é maravilhoso, festa junina, então Romeu e Julieta vai vender horrores. Bombom de uva, bombom de morango, ameixa com doce de leite, Ferrero Rocher, pistache. Então, são vários sabores aí de mini caseirinhos. E como que funciona? Vocês vão aprender bases de massas e coberturas, tá? Então, vocês vão aprender algumas bases de massas, algumas bases de coberturas. E com essas bases, vocês vão fazer combinações para criar esses 20 sabores e muito mais. Porque uma característica dos meus cursos é que eles te dão autonomia para você criar os seus próprios sabores. Com as bases que eu ensino, você vai criar os 20 e muito mais, para você atender também o gosto do seu cliente. E é um curso muito completo, com mais de 40 videoaulas. Ele não se trata só de receitas. Você passa, por favor, Everton? É um curso com mais de 40 videoaulas, um curso super completo. Ele não se trata só de receitas. Nesse curso a gente também tem aulas sobre divulgação e vendas, a gente tem dicas de produção, aulas sobre armazenamento, congelamento e validade, muito mais detalhada do que o que eu trouxe aqui para vocês.
Eu percebi que vocês curtiram bastante, né, essa ideia de trabalhar com as bases de massas congeladas, e lá no curso a gente tem realmente uma aula bem detalhadinha para explicar sobre tudo isso para vocês, e tem também aí os bônus, né? E eu pensei em bônus muito estratégicos para passar para vocês. Um dos bônus são as planilhas de precificação, para você saber exatamente qual que é o seu custo, por quanto você pode vender e quanto você vai lucrar vendendo por esse valor, tá? Aí eu sei que aqui na aula muita gente me pede para falar uma sugestão de preço, mas isso é um assunto muito delicado, porque depende muito de quanto que você está pagando nos insumos na sua região. E é por isso que eu coloquei então essas planilhas de precificação, e elas já estão todas preenchidas. O seu único trabalho vai ser atualizar o valor da lista de ingredientes. Então você vai atualizar ali com o valor que você paga na sua cidade e automaticamente já vai ser atualizada a planilha inteira para te apresentar o custo, o lucro e por quanto você pode vender. Além disso, eu coloquei também de bônus um e-book de brigadeiros, porque se você quiser fazer decoradinho, se você quiser fazer combo de mini caseirinho com brigadeiros, também é muito legal. Então esse e-book ele é bem detalhadinho para você dar o ponto correto na massa de brigadeiro e conseguir fazer essas combinações, além de usar para decorar, também oferecer esses combos que são muito estratégicos. E a minha lista de fornecedores, né? Com o passar do tempo, eu fui aí encontrando fornecedores que me atendem super bem, e aí vocês me perguntam com quem eu compro farinha de trigo, com quem eu compro embalagem, com quem eu compro óleo, essas coisas, e dentro dessa lista de fornecedores eu compartilho com vocês esses contatos, tá? E eu falei para vocês no início dessa aula que esse curso ele custaria menos de R$100, e é verdade esse bilhete, tá? Eu quis selecionar um curso entre alguns que eu tenho, né? Eu não tenho só esse curso, eu tenho outros cursos, mas eu quis selecionar um curso que fosse acessível, porque eu sei que tem muita gente iniciando, que precisa se capacitar e que muitas vezes não tem o recurso para fazer o investimento nessa capacitação, né? Então eu falei, eu quero fazer um curso bom, de qualidade, e oferecer a um preço acessível. E eu pensei exatamente nos mini caseirinhos por todos esses motivos que eu expliquei aqui para vocês, porque é um produto que dá para trabalhar com pronta entrega, porque você vai conseguir conciliar com outra atividade, porque você vai conseguir trabalhar com esse método de congelamento. Então eu escolhi exatamente mini caseirinhos por conta dessas características, que é um produto que eu sei que tem uma boa aceitação no mercado, e eu sei que é um produto que vai muito bem para quem está começando. Então agora vamos lá, vou revelar aqui para vocês o preço de venda desse curso, tá? O valor normal dele é R$297, mas como prometido, ele está por menos de R$100. O valor total desse curso é R$97, com mais de 40 videoaulas para você se capacitar, para você produzir com confiança, né? Para você realmente ter aí confiança no trabalho que você está desenvolvendo. E é um curso com um viés comercial. O que eu quero dizer com isso? É que nesse curso você não aprende só receitas, você também tem aulas sobre a parte de divulgação e vendas, porque a maioria aqui o que deseja com a confeitaria? Tornar a confeitaria uma fonte de renda trabalhando na cozinha da sua casa, tá? E dá para você parcelar aí em 10 vezes, em 12 vezes de R$10,03. Então esse curso ele tá com R$200 de desconto, R$97, tá? É o valor dele à vista e parcelado em 12 vezes, R$10,03. Eu vou falar para a Vanessa liberar agora o link de inscrição para vocês que estão aqui comigo ao vivo. Esse link ele vai ser fixado aqui nos comentários, tá? E além disso também vai ser compartilhado em todos os nossos grupos. Então as inscrições estão oficialmente abertas com essa super promoção. Aproveitem, é um curso que vocês realmente vão se surpreender com a quantidade de conteúdo, tá? Porque
Ele é um curso que ele tem até um pouco mais que 40 videoaulas. É que eu precisava de um número cheio aqui para falar para vocês. Mas tem até um pouco mais e vocês vão se surpreender com a qualidade do conteúdo e com a entrega que eu faço. Se vocês gostaram dessa aula, vocês podem ter certeza que o curso é 2 vezes melhor do que esse conteúdo que eu apresentei aqui para vocês. Em quantas horas? 1h30, né? Porque o curso ele é muito mais profundo. Só que essa promoção, meus amores, ela vai valer por 24 horas, tá? Então você tem 24 horas para se tornar minha aluna, para você se capacitar e começar a trabalhar com mini caseirinhas, né? Dar esse início aí na sua jornada dentro da confeitaria. Bom, vamos lá. Deixa eu responder aqui algumas dúvidas que sempre surgem a respeito da inscrição, tá? O período de acesso ao curso é de 24 meses. Então, durante 24 meses, você pode assistir esse curso quantas vezes você quiser, no horário que você quiser. Além das videoaulas, tem também os materiais em PDF, que são as receitas. Esses materiais em PDFs, vocês baixam e esse material fica para vocês, tá? Então vocês vão baixar, vão imprimir, para na hora que vocês estiverem fazendo ali o preparo dos bolinhos, vocês terem ali a receita do lado. Além disso, durante 24 meses vocês vão contar com o nosso suporte. Abaixo de cada videoaula tem um campo para vocês mandarem mensagem, para vocês tirarem dúvidas. Ai, fiz aqui uma receita, não saiu como eu esperava. O que pode ter acontecido? A gente conversa ali através dessa área que nós temos voltada para o aluno dentro da plataforma. Então a gente está nesse caminho com vocês, a gente está nessa jornada com vocês para sempre estar auxiliando e orientando com qualquer dificuldade, qualquer dúvida que vocês tiverem. Nós respondemos aí a plataforma diariamente em horário comercial. Então todos os dias eu sempre estou dando ali uma olhada dentro da plataforma para esclarecer as dúvidas dos alunos. As videoaulas são super detalhadas, é um curso super didático, mas é claro que na hora que a gente está batendo, na hora que a gente está fazendo na prática, sempre pode surgir alguma dúvida, acontecer alguma coisa, a gente está aqui para prestar essa orientação para vocês, tá? Esse curso, ele tem o parcelamento inteligente. Nós não temos boleto parcelado, mas tem o parcelamento inteligente. Como que é o parcelamento inteligente? Vamos supor que você não tem o limite, né, os R$ 97 para passar no seu cartão de crédito. Mas você tem aí o valor da parcela, que é R$ 10,03. Vai ser aprovado, tá? Você vai conseguir realizar a sua inscrição, tá? Então, o parcelamento inteligente, ele funciona exatamente dessa forma. Se você não tiver o limite do valor total do curso, mas tiver o valor da parcela, ele é aprovado, tá? É um curso que está hospedado na plataforma Hotmart. Então, na hora que você adquirir, você vai fazer ali um cadastro rapidinho na plataforma. Assim que você finalizar a sua inscrição, você recebe um e-mail com o primeiro acesso. E aí, através desse e-mail, tem todas as orientações para você acessar o curso, que já está com as videoaulas disponíveis. Você já consegue assistir o curso hoje mesmo, se você quiser, e começar a bater bolo para vender amanhã. Mas olha só, eu quero fazer aqui uma pergunta para vocês. Quem é que vai fazer esse bolo de cenoura aqui? Vocês gostaram dessa receita? Vocês curtiram essa aula? Foi proveitosa? Eu tentei fazer uma entrega genuína aqui para vocês e sem enrolação. Pode falar, Van. É tipo dar um print, dar um feedback da aula pra gente. Vocês que assistiram, que curtiram, dá um print aqui na tela, compartilha lá nos stories, porque é muito gostoso eu perceber o envolvimento de vocês, essa troca, saber que vocês curtiram a aula. E quem fizer a receitinha, por favor, gente, por favor, posta lá nos stories, me marca, que eu quero saber se esse é ou não é o melhor bolo de cenoura da vida. Fala, Van. E por último, fazer a inscrição aqui no canal. Ah, sim! E se vocês curtiram essa aula, façam a inscrição aqui no canal, que já tem conteúdos disponíveis para vocês assistirem. Então a gente tem uma aula sobre formas, tem uma aula sobre temperatura, tem uma aula do bolo de maçã, tem receita também. Então já se inscreve aqui no canal para quando for liberado novos conteúdos vocês serem avisados, e dá o like aqui, né, para fortalecer o trabalho dessa professora.
Vou fazer... Ó, esses mini caseirinhos, tem pessoas perguntando aqui sugestão de preço. Eu não gosto muito de passar isso aqui pra vocês, porque isso não é o correto. Eu sou professora, eu preciso ensinar pra vocês o que é certo, tá? Mas aqui em São Paulo dá pra você vender a partir de R$18, tá? Mas eu tenho aluna que vende, por exemplo, a R$22. Então, de 18 a R$22. Vai ficar salva essa live até meia-noite. Assim que eu finalizar aqui, eu já vou colocar na descrição do vídeo a receita para quem não pegou algum ingrediente. Aula top, foi maravilhosa. Eu fico muito contente, muito mesmo. Você explica muito bem, obrigada. A aula vai ficar disponível aqui para vocês assistirem, para quem não conseguiu pegar do comecinho. Comprei, me tornei aluna, seja muito bem-vinda. Quero ver você fazendo as receitas e dando um feedback pra gente. Eu amei essa aula, vou fazer esse bolo, façam mesmo. Façam, mandem mensagem lá, como eu falei pra vocês, pros seus contatos do WhatsApp e já começa a vender. Não faz só pra família não, já faz pra vender. Me tornei aluna, seja muito bem-vinda. Aproveitem, gente, de verdade, assim, sem modéstia aqui, eu sou uma pessoa muito caprichosa com o que eu faço. E esse é um curso muito lindo que eu pensei em cada detalhe. As aulas são muito completas, muito didáticas. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito, porque é uma capacitação. É para você se preparar para o mercado de trabalho, é para você realmente fazer uma renda através da confeitaria. E tem todos os detalhes, tudo que vocês precisam para começar, tanto da parte de receitas como da parte de divulgação e vendas. Bom, meus amores, as inscrições estão oficialmente abertas. Essa promoção é válida por 24 horas. Aproveitem, é a oportunidade para vocês se tornarem aí minhas alunas e darem esse pontapé inicial aí na confeitaria, para vocês começarem a gerar uma renda através dos mini caseirinhos gourmet. É isso, se vocês tiverem alguma dúvida, chama a gente no direct do Instagram, tá bom? Que a gente vai fazer aqui um plantão para responder vocês. Qualquer dificuldade com a inscrição, qualquer dúvida, é só mandar uma mensagem por lá que eu e a minha equipe vamos responder. Quero agradecer imensamente quem ficou comigo do começo até o final dessa aula. Espero que tenha sido proveitosa e eu espero que eu tenha contribuído pelo menos 1% para a sua jornada na confeitaria. Beijo no coração de vocês e boa noite.